Informação urgente que chega agora da nossa analista aqui da CNN, Thaís Arbex. O TRF4 acabou de revogar a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Atenção, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, informação da Thaís Arbex, acaba de revogar a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Com essa decisão, Cunha poderá deixar de usar a tornozeleira eletrônica e tem assim um habeas corpus, mas o passaporte do ex-presidente da Câmara segue retido pela Justiça. Porém, a decisão de revogar a prisão foi unânime e está agora sendo implementada. Informação da Thaís Arbex, eu não sei se nós temos a Thaís Arbex aqui conosco, ela está falando com a gente aqui virtualmente. Thaís Arbex ainda está buscando ali os argumentos usados pela defesa nesse habeas corpus que foi impetrado pela defesa e que rendeu aí a revogação da prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Lembrando, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região é o tribunal ali que fica revisando os atos da Lava Jato e que se notabilizou por ter uma atitude muito contundente, dura, com pessoas que foram acusadas pela operação. Então, é uma reviravolta importantíssima, essa que trata, Glória Vanik, da revogação da prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Alguns argumentos que podem ter sido usados ali, por exemplo, é o fato de que Cunha ficou muito tempo preso preventivamente, já ali, então, antes de ter condenação. Isso pode ter sido somado para dizer que, quem sabe, talvez ele já teria direito aí a uma progressão de regime. Deixa eu ver se eu consigo falar com os advogados do Eduardo Cunha aqui também para ajudar a Thaís Arbex. Tá aí, então. Vamos conversar, então, com a Renata Agostini. Tá aqui, nossa analista, a Renata Agostini já está aqui para falar, então, sobre essa decisão que acaba de sair. Renata Agostini, boa tarde para você. Decisão importante, Eduardo Cunha, um personagem um personagem que não só sua prisão, que foi um momento, né, muito chave, ele foi um personagem político importantíssimo nos desdobramentos nos últimos anos. Ele era o presidente da Câmara no momento em que foi aceito o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois houve, então, o seu processo de cassação. Em seguida, o que aconteceu? Ele foi, então, preso, ele acabou envolvido também nesses... o que a gente viu nos últimos anos no país foi uma série de prisões de figuras políticas de grande calibre. Eduardo Cunha estava entre esses personagens. No ano passado, 2020, ele então deixou a prisão, pôde então colocar a tornozeleira eletrônica, que agora, essa informação que a Thaís Arbex nos traz com a decisão do TRF4, então ele pode não mais pode prescindir desse instrumento, né? Ou seja, ele deixou a prisão, mas seguiu mantendo ali algumas medidas cautelares que ele precisou seguir cumprindo. Nesse momento, então, a gente tem um desfecho favorável a Eduardo Cunha, que, portanto, pode prescindir desses instrumentos. Olha, o ex-presidente da Câmara, ele foi esse benefício, né, de deixar, então, a prisão para cumprir prisão domiciliar aconteceu em março de 2020, então pouco mais de um ano. Naquele momento, ele foi beneficiado então por uma decisão da 13ª Vara de Curitiba e ele passou então a cumprir a prisão domiciliar, podendo retornar ao Rio de Janeiro, que é onde ele vivia antes. E essas medidas vinham sendo cumpridas. O que a gente tem agora então é uma nova decisão e essas medidas que haviam sido implementadas quando houve a autorização para que ele deixasse a prisão nesse período da pandemia. Então, agora temos essa decisão que ele não mais vai precisar usar a tornozeleira eletrônica.
Perfeito, Renata. Eu consegui falar aqui com o time jurídico que atende o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vem para cá, Yuri Pita, também. Consegui entender mais ou menos o que está acontecendo. Eles estão ali no calor também da decisão. Lembrando, essa informação trazida aqui para a CNN pela Thaís Arbex. Eu estou aqui me somando no esforço de tentar traduzir o mais rápido possível para você que está em casa essa decisão. Pelo que eu conversei com os advogados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estou conversando neste momento, houve uma revogação da ordem de prisão de Cunha que era preventiva. Eduardo Cunha ainda não tinha uma condenação colegiada. A gente viu ali que caiu a questão da prisão após condenação só em segunda instância. Eduardo Cunha ainda, portanto, tem recursos. Ele estava preso com base numa prisão preventiva. O que significa isso? Sem ato condenatório, e houve o entendimento do TRF4 que o tempo de prisão preventiva dele havia extrapolado o limite do razoável, sem uma determinação, sem uma condenação. Entendeu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de novo, o revisor da Lava Jato, que com mão pesada, sempre tratou os acusados da operação, entendeu que o tempo de prisão preventiva de Eduardo Cunha ultrapassou o limite do razoável. Me informa o advogado Ticiano Figueiredo, que é advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Só tem essa ordem de prisão e sim, será solto. É com você, Yuri.